A partir deste horário, passamos a apresentar o programa evangélico A Doutrina de Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Pois bem, vocês estão com suas Bíblias aí no jeito? Nós vamos ler aqui, vocês podem ficar bem sentadinhos como estão. Vamos estudar uma parte aqui no livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu quero aproveitar este momento para enviar saudação aos irmãos que estão congregando nesta hora à distância, através do portal Doutrina da Mensagem. É um prazer muito grande estar com vocês uma vez mais, para juntos pesquisarmos nas Escrituras e olhar através dos olhos de um olhar profético, olhar além das aparências, olhar além das convicções das pessoas, não olhar apenas as palavras, não olhar apenas a letra, mas buscar o que o Espírito tem a dizer através destas letras. Buscar o que o Espírito está dizendo através da voz que ele utilizou, que chamamos a voz de Deus para esses últimos dias, e ele falou através de um profeta. Vamos olhar isto aqui, Efésios capítulo 4, onde falaremos um pouco sobre um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um só Deus, e esse Deus é o Pai de Jesus Cristo. Efésios 4:11 diz: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ou visando ao aperfeiçoamento, que é maturação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação. Isto trata de criação, geração, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, significa maduro, terminado, acabado por dentro e por fora. Homem perfeito, até a medida, o que todos cheguem, né? Esta medida. Então você observa, notemos aqui, que está tratando de nós, até que todos cheguemos a esta parte. Então você observa que nós temos uma medida. Estamos para receber uma medida. Enquanto que ele, Jesus Cristo, de quem Deus é o Pai, este tinha o Espírito sem medida, totalidade, plenitude, para que não sejamos, da estatura, né? Da estatura, quer dizer, da personagem, chegando a ter o mesmo caráter, a mesma fineza, da plenitude de Cristo. E o único propósito, irmãos, para chegar a isto, para que você amadureça, alcance essa perfeição que é maturação ou amadurecimento, o propósito é para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
antes seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, veja que não é corpos, não é o meu corpo e o teu corpo, plural, não, mas fala de o corpo, porque ele tinha acabado de dizer isto antes. Paulo já tinha falado isto antes, que havia somente um corpo, um só corpo, e que este corpo tem que ser bem ajustado. Está assim na sua Bíblia, não é ajustado? Significa adequadamente unido, unidos de formas adequadas, ajustado. Ajuste os ângulos, delinee os encaixes, deixe tudo prontinho aí. Então isso tudo bem ajustado, adequadamente unido e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou cada um fazendo a sua parte, cada um trabalhando, procurando o centro da vontade de Deus, porque se você é o ponteiro das horas, você não pode, né, querer correr do jeito do ponteiro dos minutos ou também do segundo. Então a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo ou o crescimento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, que não é diferente de seguindo o desejo dos seus corações, seguindo o desejo do coração, seguindo o pensamento próprio, seguindo a interpretação própria, a vaidade da mente. Entenebrecidos no entendimento, sem luz, não andam na luz, por não ter o conhecimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, porque eles são tão ignorantes, há tanta ignorância neles, que eles cortam o canal pelo qual eles poderiam receber a vida de Deus. E o canal do Espírito é a palavra. Então, como é que eles cortam o canal? Interpretando a palavra. Então, entope aquilo. É como um corte. Deus deixa de fluir sua vida, a vida de Deus, a grande fonte da vida, o Espírito eterno, deixa de jorrar ou de fluir até esta pessoa que tem o seu entendimento entenebrecido pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, porque não quer dizer que eles não sintam, são amorosos, são pessoas boas, são pessoas educadas e tudo, porém não há neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentir de Cristo, o sentimento que estava em Cristo, era obedecer em tudo à vontade do Pai. Então, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração? Querido e bondoso Pai, nós rendemos graça a Ti nesta hora, Senhor, e cremos que estamos reunidos no nome que Tu deste a Teu Filho. E este nome, Jesus, que está acima de todo nome, e é o nome do próprio Pai, que primeiro foi colocado em Jesus e depois em cada um dos outros seus irmãos, receberam também este mesmo nome. E assim, Senhor, como Tu conhecias a Teu Filho e Ele conhecia a Ti, que o entendimento que colocaste sobre Ele, que possa vir sobre nós nesta hora, para que possamos entender o mistério que está envolto entre paternidade e filiação, entre um Deus amoroso e santo e filhos que se afastaram do caminho, mas foram alcançados pelo amor deste Pai. Quando Tu amaste o mundo de tal maneira, de tal forma, que deste o Teu Filho unigênito, o Teu primogênito, para que nós, os que crescemos nele, pudéssemos receber através disto, pela fé, a vida eterna.
nós, Senhor, temos lido esta porção de Tua Palavra e pedimos humildemente que o Senhor abra o nosso entendimento e traga a nós a estatura completa de Cristo, traga para nós aquele amadurecimento que somente os Teus filhos, que têm o DNA do Deus Todo-Poderoso, poderão chegar. Pai bendito, nós te pedimos isto no amoroso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Ok. E assim nós desejamos falar de um tema, apesar de que no outro culto nós falamos em algo totalmente diferente, mas talvez daremos prosseguimento àquele tema no culto de domingo que vem, não sei, Deus que sabe. Mas eu gostaria de falar sobre meu assunto favorito, e este assunto é sobre a doutrina de Cristo. E eu espero que este seja também o assunto favorito de todos vocês, porque afinal de contas, irmão Barna disse que a igreja sem doutrina é como uma medula, ou uma medusa, não é? Sem espinhaço, um polvo todo mole. A doutrina é a espinha, é o esqueleto, e um corpo sem esqueleto é aquela coisa, é com a gelatina, e temos que ter firmeza, uma vez que estamos edificados sobre a rocha, e esta rocha é a revelação de Jesus Cristo, é a própria doutrina de Cristo em si, porque a verdadeira doutrina ou o ensino do próprio Deus é tudo que importa a um cristão que é nascido de novo, uma vez que é para aqueles que nascem de novo que pode ser compreendido o reino de Deus. E o profeta do Senhor disse que é pela pregação e ensino que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem-no. Então é pela ministração, é pelo ensino que é a doutrina. Quando Deus doutrina para nós, ou derrama a doutrina sobre a sua igreja, como orvalho de chuva, como o orvalho da chuva que cai sobre a relva e faz com que ela cresça e tenha saúde, é a mesma coisa quando Deus está derramando o seu ensino nos nossos corações. Isto produz em nós amor, porque você está vendo aqui que Paulo está dizendo que este seguir a palavra tem que ser com amor, e este amor tem que ser produzido em nós pelo Espírito Santo, ou nós não chegaremos à unidade da fé, ou nós não chegaremos ao conhecimento do Filho de Deus. Então Deus mesmo se encarrega de nos levar a este patamar. Por isso foi dito por Paulo que quando chegar o que é perfeito, o que é em parte fica aniquilado. E não existe outra coisa perfeita a não ser Deus mesmo. E Deus é amor. E por isso Paulo colocou o amor em um patamar mais sobressaliente: fé, esperança e amor. E ele disse dessas três coisas, o amor é mais importante. Então, uma vez que Deus apresenta a si mesmo para seus filhos, ou revela a sua face, a sua vontade, ou a sua palavra, o que ele faz? Ele revela o que é amar a Deus sobre todas as coisas, o que é obedecer por amor. E é assim que a igreja prossegue até alcançar amor perfeito. E William Branham disse que não haverá do outro lado a não ser amor perfeito. Eles não têm outro sentimento que habitará ali a não ser amor perfeito. E este amor perfeito não pode ser produzido em nós a não ser através de Deus mesmo, que é a grande fonte de amor. Na entrevista que William Branham deu para Gordon Lindsay, no ano de 1955, ele disse: quando nós nos unimos através do Espírito Santo, nos tornamos mais parecido com Cristo. É dessa maneira que a igreja se tornará perfeita. Amém? Vê? Ora, quando chegar o que é perfeito, tudo que é em parte, né, será aniquilado, porque essas coisas que é em parte
foi bom por um tempo. É como a casca, que protege, que cuida da semente, que protege disso e daquilo. Vê? Mas chega-se um momento que você tem que estar maduro. E quando você amadurece, você não vai olhar para trás e dizer: oh meu Deus, que um tempo bom que eu brincava na terra. Mesmo você queira, você não se enquadra mais com isso. Deixou de lado as coisas de menino, né? Deixou de lado o desejo de comer pedaço de tijolo, caco de telha, né? Menino que faz isso, você deixa de lado. Essas coisas foram boas, foram vivências, aprendizado, experiência, fase que você passou. Mas veja, ele disse: é desta maneira que a igreja se tornará perfeita. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 12, fala de vários membros do corpo e que um membro não pode dizer para o outro: não preciso de ti. Então ele diz de uma maneira mais perfeita. Essa maneira mais perfeita está em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo fala sobre o amor divino. Se pudermos simplesmente passar por alto nossas diferenças, nós nos amaremos um ao outro. Paulo disse que algum dia as línguas cessariam e as profecias cessariam. Quando aquilo que é perfeito chegar, quando o verdadeiro amor cristão vier em meio aos irmãos, então você verá a igreja chegar à perfeição. É a minha fé de que isto terá que ser feito pelo Espírito Santo. Este homem tinha que ser o que era, o que foi, né? Para nos trazer tanto esclarecimento sobre a palavra de Deus. Então veja, o motivo pelo qual estamos novamente examinando este assunto é porque nós nunca conseguiremos o suficiente da revelação de Jesus Cristo. Não, senhores. Deus revela aos poucos. Ele dá uma revelação hoje e amanhã traz um pouco mais desta revelação para nós. Ele não nos mostra tudo, ele não nos revela tudo. Ele mostra para nós aquilo que é suficiente para este dia. É o único plano, é uma só revelação, porém é através de medidas. Medidas, quantidade, altura, extensão, pode ser medido, contado e assim sucessivamente. Então, você acha que por mais que você estude, por mais que você seja esclarecido nesta mensagem, você acha que vai entender as coisas? Talvez os discípulos pensaram que com a morte de Jesus tinha acabado o ensino, ou tudo que eles tinham que aprender foi aquilo que Jesus ensinou durante 3 anos e meio de ministério. Se enganaram. Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias com ele, instruindo-os. E a palavra de Deus diz que ele lhes falou a respeito do reino de Deus. E eu não posso ver, não posso entender, não posso acreditar que ele apenas repetiu as parábolas, dizendo para os discípulos: o reino dos céus é semelhante a um homem que fez isso e aquilo. Isto ele já tinha feito enquanto estava com eles. Mas agora, ele precisou dar um ensino para eles diferenciado, que não ficou registrado, não ficou escrito, ninguém viu, sacerdote não criticou, ninguém fez perguntas. Não, ele apenas instruiu aquela classe de homens que creram em seu ministério enquanto ele estava com eles, com vida, né? Antes de sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, se hoje Deus nos tem dado a porção que Ele nos tem dado, nós temos que entender que Ele tem muito mais para nós lá na frente. O período de tempo que ficarmos aqui na Terra, de aproximadamente 40 dias, será um período de aprendizado. E com certeza, o que vamos aprender na grande ceia das bodas, quando estivermos ali vivenciando a grande experiência de podermos contemplar todos os irmãos do passado, desde aqueles que viveram desde Adão, vamos dizer assim, até o último, tudo junto ali naquele grande momento. Que aprendizado não será este? E ainda depois disso teremos o milênio, 1000 anos
E William Branham disse que o milênio ainda é um período de santificação mais ampla. Veja, então tudo faz parte de um grande plano onde somente iremos avançando até entrarmos na eternidade, onde Deus será tudo em todos. Vê? Então o motivo pelo qual estamos examinando outra vez esta questão sobre o ensino, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque nós nunca conseguiremos o suficiente da revelação de Cristo. Nunca conseguiremos o suficiente do conhecimento do Filho de Deus. E isto é o que disse o apóstolo Paulo. Até que. Veja, então é algo que avança. Agora me diga, quando foi que no natural você chegou ao amadurecimento? Quando foi que no natural você chegou a ser um homem maduro, uma mulher madura, onde nada pode ser mais acrescentado a você? Não existe isso. É vivendo e aprendendo, mas você pode dizer é morrendo e aprendendo, né? É morrendo e aprendendo. Você vai aprender o que é morte quando você passar pelo portal. Quando você passar pelo portal chamado morte, então você vai ver, você vai aprender o que é. Agora você tem teoria. É uma forma de aprendizado, mas quando você está aprendendo na prática, não é? Aprendendo na prática, acumulando experiência prática e não teórica, aí é diferente. Agora você tem mecânica na dinâmica, né? Ou dinâmica na mecânica, ou seja como for. Então aqui está. Paulo disse isto em Efésios 4. O apóstolo Paulo disse no versículo 13 de Efésios 4: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então você vê, nós nunca chegaremos ao lugar de perfeição ou maturidade na medida da estatura da plenitude de Cristo, até que conheçamos a Cristo e sua relação com seu Pai. Agora, se você acha que já sabe tudo pelo aprendizado que você teve, então vai ser difícil. Tem pessoas que chegam aos 18 anos e acham que está maduro, certo? Aí depois a gente começa a enganar nós mesmos. Aos 40 anos começa a gente ter juízo, né? Eu pensava. Aí você chega aos 40 e vai e se brincar, daqui a pouco está cometendo bobice, fazendo besteira. Toma decisões e diz, meu Deus, isso é coisa de criança. Quando é que chega esse amadurecimento? Veja, então, até que conheçamos verdadeiramente a Cristo e a sua relação com o seu Pai, você nunca obterá o suficiente enquanto não chegar a isto. Aí diz, e quando é que eu vou conhecer? Eu sei que Ele nos conhecerá como somos conhecidos, vamos conhecer Ele como somos conhecidos. E isto eram escrituras que se cumpriam neste tempo que você está nele, onde Deus se dará a conhecer em seu último atributo aqui na terra. E o que você é, a não ser um atributo de Deus? Então há uma correspondência nesta fase de conhecimento, a interligação entre essas duas coisas, entre Deus e sua prole, e seus filhos. Porém, quando você conhece a Deus, ou pode ver a face de seu Pai, manifesta, revelada, vindicada através de sua palavra, que é aonde Deus está para nós, é na sua palavra, certo? Foi o que William Branham disse, Deus está na sua palavra, não na igreja, mas na sua palavra. Quando você chegar a conhecer isto, você para? Você para por aí? Não, Senhor. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Veja, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, por mais que alguém pegue minhas palavras e tente apontar defeito, tente mostrar uma brecha aqui e ali, você pode ver que tudo está interligado com as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Porém, é como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem não tem ouvido, faz de conta que não entendeu e começa a criticar ou questionar as coisas, não é? Agora, para entender melhor
este conhecimento do Filho de Deus e esta unidade de a revelação de Cristo, vamos ler isto aqui mais uma vez com calma no livro de Efésios. Nós lemos Efésios 4, versículo 11, não foi? 13. Ok, então vamos voltar um pouquinho aqui para o versículo 1 de Efésios 4, para entendermos melhor de onde Paulo está vindo com seu pensamento. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos exortando a não apenas falar a palavra. Ele está nos exortando para irmos além disso, para vivermos de forma digna a este chamado com o qual nós somos chamados para, neste tempo, nos apresentarmos a este mundo e diante de Deus, como filhos dele, que andeis como é digno ao chamado que Deus tem dado a vocês. E a fim de andar como pessoas dignas deste grande chamado, ele nos diz no versículo 2, se você vai levantar a cabeça e andar firmemente, não é, com esta dignidade de um que foi chamado por Deus, então você vai andar assim, ó, com toda a humildade. Que coisa, né? Nos coloca lá embaixo primeiro, você vê? Com toda a humildade. A palavra grega aqui significa humildade de espírito, um espírito quebrantado, e mansidão. Então você vai ver que ele nos pede primeiro a humildade, primeiro uma mente humilde, um coração humilde, e só depois ele diz mansidão. Não tem como você ser manso e ao mesmo tempo arrogante. Ele é um homem humilde, por isto ele é manso. Manso e humilde, humilde e manso, que é mostrando paciência e humildade, sendo exteriormente suave. O exterior, o fora, o que você vê, o que interage, vê? Suave. Por quê? Manso, as expressões mansas, expressões que não é uma ameaça, não é uma afronta, não. Porque quem convive com você, quem convive com esta pessoa que está nessa situação, é participante de uma atmosfera, chega a conviver com uma atmosfera gostosa, boa de se conviver. Por quê? Esta pessoa do lado de fora, ela está mostrando mansidão, porque no seu interior ela é humilde. Vê? Então viva com humildade, sendo humilde e com mansidão. Em outras palavras, uma pessoa que demonstra submissão. E ouvir isto não faz de você não é que você seja um tapete onde todos podem pisar sobre você. Não está se tratando disso. Não. Isso só faz você ser uma pessoa que é imitador de Jesus Cristo e de todos aqueles que seguiram as pisadas de Cristo. Estas pessoas, como Jesus foi, William Branham foi, Moisés foi. Olhe na Bíblia o que diz de Moisés. Um homem humilde, um homem manso. Vê? Manso e humilde. Como foi Paulo, sabendo que eles eram e sabendo que eles foram chamados por Deus, eles se renderam, demonstraram rendição ao chamado de Deus e humildade no seu interior. E assim, quem conviveu com estas pessoas e usufruiu da presença deles, interagiu com o exterior, puderam ver que estes homens externamente eram humildes e mansos, porque era assim que estava em seu espírito. E eles fizeram isto, eles viveram desta forma. E olha a continuidade do que Paulo nos diz, como é esse andar. Com longanimidade.
longanimidade, não é? Com longanimidade. Isso significa que com uma grande dose de paciência, que eles estavam dispostos a esperar dos outros, eles estavam dispostos até a esperar os outros para acompanhar a revelação que Deus tinha dado a eles. Eles eram pacientes nisso. Deus revelou o plano dele a Moisés. E veja o que ele teve que enfrentar durante 40 anos. 40 anos com aquele povo. Veja quanto que Paulo teve que trabalhar e viajar e para poder desfazer toda a interpretação humana da religião antiga, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Veja a paciência que William Branham teve, até mesmo com a ordem da igreja. Viu criancice, meninice, coisa fora de ordem. E, no entanto, ele levou aquilo com tanta paciência, tendo paciência com o irmão Neville, com o pastor do Tabernáculo Branham, tendo paciência com as pessoas. E somente em 63 foi que ele pregou a ordem da igreja. E ele disse que teve paciência e esperou as pessoas amadurecerem. Então a ordem da igreja não é para menino, não é para maduro mesmo. Aí os maduros vão ter que instruir os meninos para deixar eles bagunçar, né? A verdade é essa. Então você vê, eles eram longânimos, com longanimidade. Com longanimidade. Você não pode estourar de qualquer jeito, não. Você não pode explodir. Qualquer coisa está jogando a panela na cabeça um do outro, quebrando os pratos, chutando isto, chutando a porta, quebrando o fechador de porta com o pé, e assim sucessivamente. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros. A palavra grega aqui é deixar de lado, não é? Para manter-se acima, ou seja, de forma figurativa, colocar-se no lugar do outro, suportar, aguentar, calar, sofrer o dano, aguentar as consequências. E notem que ele está falando de colocar-se com os outros, mas através de um amor duradouro. De um amor duradouro. Assim, o amor, irmão, é a motivação para este tipo de paciência. Então aqui está, por que eu seria paciente com as coisas, com as pessoas? Por que eu seria paciente? Por que eu suportaria quem não está nem aí para a minha vida, para os meus problemas? Por quê? Porque eu daria colher de chá para estas pessoas que farão qualquer coisa para me pisotear. Por quê? Aqui está Paulo nos explicando por quê. Amor. O amor deve ser a nossa motivação. Por que suportar os fracos? Porque devo então entender todo mundo, sendo que ninguém me entende. Porque eu devo suportar aos outros, ser paciente com os outros, e eles não são comigo. Compreensivo com os outros, com os problemas dos outros, com as reclamações dos outros, com aqueles que sempre estão pisando no nosso calo, que nos importunam. Eu não estou falando lá fora, estou falando de nós como irmãos. O que deve ser isso? Não devo satisfação, não devo isso, não devo aquilo, deixa eu viver minha vida, vai cuidar da sua, me deixa quieto, me deixa em paz. O que é isso? O que acontece? Tem que haver algo em nós para motivar em nós esta forma de viver, como diz Paulo, com humildade, mansidão e longanimidade, a ponto de suportar uns aos outros. E ele diz, em amor. Então o amor deve ser a nossa motivação. É o motivo para agirmos de acordo com o chamado que Deus nos deu. Aí vem o nome motivação. É quando você encontra um motivo para agir ou reagir. Uma pessoa desmotivada, ela nem da cama sai, né? Ela não sai do canto, não luta para nada. Está desmotivada. Mas quando você tem um motivo, né? Só porque a menininha deu um sorrisinho, o rapazinho já começa a se pentear. Ele encontrou um motivo para procurar se vestir melhor, tomar banho, né? Procura se arrumar melhorzinho. Ele encontrou um motivo. Veja,
Então aqui nós temos um motivador, o grande motivador que nos leva a agir desta forma, a viver com mansidão, né? Humildade, mansidão, com longanimidade e suportando-nos uns aos outros. É o amor. Este é o grande motivador. Não há outra explicação. Por isso você suporta os filhos, suporta os vizinhos, suporta isso, suporta aquilo, suporta o cônjuge incrédulo, incompreensivo, e assim vai. Por quê? Porque eu sou tão besta que todos faz de mim gato de sapato, como dizem? Não, porque há um agente motivador em mim que me faz agir com paciência. E isto não nos coloca na lona, isto nos faz ser grande, porque primeiro é o que? Aquele que se humilha será exaltado, não é isto? Então o amor é o agente motivador que nos impulsiona a agir, e agir desta forma, como pessoas dignas do chamado de Deus. Amém. Dignas do chamado que Deus tem nos chamado. E no versículo 3, Paulo disse: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, isto significa que estamos conscientes sobre a nossa tentativa para este vínculo da paz em nós. Temos que estar consciente. Há um vínculo da paz, unidade do Espírito, e nós temos que inteligentemente estarmos conscientes disso, ou não nos esforçaremos para avançar neste trabalho, em realizar a obra, em testificar e fazer o dever de casa. Porque aquele diz procurando guardar. Então não é algo que você fica lá no bem bom e quando Deus quiser Ele me dá, ou quando chegar o momento eu tenho, é somente crer e pronto. Não, senhor. Procurando guardar. Temos que fazer um esforço concentrado para este fim. Uma tentativa séria, que é o esforço. Um esforço. E este esforço nós temos que fazer segundo a palavra, de acordo com a palavra. E a palavra aqui, a palavra grega, para procurar meios para usar isto, para esse esforço, ou a velocidade, ou seja, fazer um esforço, ser rápido ou sério, fazer, para dar com diligência, fazer a ser diligente para o trabalho, para estudar, para pesquisar, e assim sucessivamente. Então me parece que é uma coisa muito importante, termos com Deus esse vínculo da paz. Então, me diga, se é algo importante apresentado pelas Escrituras, então por que não trabalhar para este fim? Por que não lutarmos para obtermos isto? Por que não nos esforçarmos mais para chegar nesse estágio que Deus exige de nós? Por que será que há tanta agitação acontecendo? Por que será que há tantas coisas acontecendo ao redor desta mensagem? Nas igrejas, nos lares. Você sabe por quê? Você não percebe o quão importante esse vínculo da paz é. Por isso tantas brigas, tanta desavença, tantas palavras descaridosas, tanto distrato, tanta falta de educação, falta de amor, falta de cuidado no que fala, em como responde, em como pergunta. Viu? É dessa forma. Que é isto? As pessoas não descobriram o quanto é importante este vínculo da paz, o quanto que importante isto é. Mas eu sei com certeza, eu sei pelas Escrituras, que Enoque alcançou o que ele sabia que ele tinha que alcançar, e que ele, ao alcançar este estágio, ele agradou a Deus.
e Deus então o levou para casa para estar com ele. Porque somente alcançando esse estágio é que se pode subir para o degrau mais alto. Por isso, lembrando de somente o amor divino estará lá. Nenhuma outra coisa a não ser o amor divino. Paulo diz a seguir no versículo 4. Versículo 4. Há um só corpo. Há um só corpo. Bem, eu sei que as pessoas não acreditam no que ele disse aqui. Mesmo que todos leiam isto nas Escrituras, mas nem todos creem o que ele está dizendo. Há um só corpo. Porque se as pessoas crescem que há um só corpo, então por que todos eles têm campos diferentes? Por que todas essas divisões que vemos? Você quer saber por quê? Eles realmente não conhecem a Deus, nem conhecem seu Filho. Eles só têm religião, religiosidade. E a religião mata. A religião mata. O amor de Deus salva. Assim, a religião mata. E os religiosos, aquele que tem apenas um espírito religioso, por mais centralizado em boa vontade que tenha, eles não têm paz com Deus. Tanto não têm paz, que mesmo quando eles são convidados a compreender o que Deus está continuando a revelar, eles começam a sofrer, eles têm medo, eles dão as costas, e aí ou chama de Belzebu, de falso, de heresia, de ismo, ou seja o que for, ou engana a si mesmo e diz eu creio e segue do mesmo jeito. Começa, vamos dizer assim, a misturar a coisa para que as pessoas, os colegas e a própria igreja pense, ache que está tudo bem e não vê que o que aconteceu foi um remendo novo num pano velho ou vinho novo num odre velho. Não houve uma ruptura, um desmancha para fazer de novo, um derruba o muro torto para fazer de novo. E assim muitos seguirão desta forma. Vê? Muitos seguirão desta forma. Isto é religião, religiosidade, espírito religioso. Espírito religioso. E tais pessoas não encontram paz, não encontram o vínculo da paz. Religião demarca territórios. Isto aqui é meu, aquele campo é meu, não entra em tal cidade, e aquela coisa toda, e não vá lá, e não visite, e começa a demarcar. Isso é espírito religioso. Separa os campos, proíbe as pessoas, rompe companheirismo, rompe amizade, proíbe os membros até de saudar o outro irmão. No entanto, o vínculo da paz faz um círculo maior. De estás querendo me isolar ou te isolar de mim, eu faço um círculo maior, que te caiba dentro também. Vê? E então Paulo diz, e um espírito, não 2, não 3, não 10.000, um espírito. Então assim nós nascemos em um só corpo. Se todos os filhos de Deus nascem em um só corpo, que é o corpo místico de Jesus Cristo, então estamos unidos pelo mesmo Espírito. Um corpo, um Espírito. Assim todos estes campos, ou todas estas divisórias, ou todo esse espírito de religiosidade, de cuidado isto, de cuidado aquilo, é anticristo. É anticristo, porque são anti-unidade. São anti, quer dizer, contra. São contra um só corpo. São contra a unidade de um Deus numa única igreja. E assim cada homem se coloca na frente do povo como se fosse o absoluto
como se fosse o marido daquele povo, sendo que o marido é Cristo e não o ministro. O que nós encontramos é a irmã Brana fazendo uma representação, e eles pegaram esta representação e levaram como uma doutrina, e assim sucessivamente. Então ele diz: uma vez que é um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Portanto, temos um corpo, um só espírito e uma só esperança da nossa vocação. Isto significa que todos nós estamos pensando do mesmo jeito, que todos nós estamos olhando o mesmo ângulo, não como Moisés e Faraó, que ambos olhavam pela mesma janela, e um via amassadores de barro, escravo, que tinha que morrer amassando barro, mas o outro via os filhos da promessa. Não é desta forma. Todos que olharem por este ângulo, não por esta janela, mas pela porta, que é Cristo, a palavra, todos terão que ver a mesma coisa, porque eles estarão tendo o mesmo sentimento. E este mesmo sentimento é aquele que estava em Cristo Jesus. Sentimento este que é igualzinho ao sentimento de Cristo: fazer a vontade de Deus em tudo. E a vontade de Deus, que Jesus disse que se faça a tua vontade, a respeito de sua própria vida, era o que? Em prol dos outros seus irmãos. E é justamente sobre isso que Paulo está falando para todos nós, a respeito desta unidade do corpo de Cristo, e assim sucessivamente. Então veja, se é por um Espírito que somos batizados, temos o mesmo Espírito. Então ele diz: e um só Senhor. Versículo 5, não é? E um só Senhor. Isto aqui, meus irmãos, é muito importante, e nós creio que nós podemos encerrar por aqui para continuar em outro culto, pelo que pode vir depois, né? Não adiantaria nada deixar no final do culto, mas seria bom prosseguir em outro, como sempre fazemos quando estamos pensando essas coisas tão importantes. O que nós encontramos aqui? O que? Um só Senhor. Isto é muito importante, e eu quero que você ouça aqui uma coisa: não é 2 ou 3 senhores, como os trinitarianos creem e acreditam. Paulo disse: há um só Senhor. Veja. Agora, onde você acha que o apóstolo Paulo buscou isto? Onde você pensa que Paulo trouxe este conhecimento? Como foi isto? Ora, Paulo recebeu isto de Moisés, que escreveu logo em seguida dos 10 mandamentos a respeito dessas coisas. Deus deu os mandamentos para Moisés, e Moisés então escreveu sobre isso, sobre um Deus único. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amém. O único Senhor. Agora, o nosso tema, estudando um pouco mais sobre a doutrina de Cristo, é um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom que fique bem registrado esta citação: um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo, e claro que dentro deste contexto estamos nos referindo àquele que pagou com sua própria vida para nos resgatar, derramou seu sangue na cruz, morreu por nós, significa que não foi Deus o Pai, porque Deus não morre. Paulo diz que ele é imortal, e temos um que morreu por nossos pecados. Então esse não foi o próprio Deus, mas o Filho, que era o sacrifício, como o filho de Abraão, que foi o sacrifício, e assim sucessivamente. Sim, mas aqui diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único. Agora, quando dizemos que há um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chamando Jesus Cristo, este que morreu na cruz, de Senhor. E é aqui que muitos se confundem,
E os trinitários dizem: não, mas nós não estamos colocando outro Senhor. Nós cremos que há 3 pessoas distintas, né? 3 pessoas que formam um Deus. Então ele chama a esse Deus triuno, né? Deus triuno, ou 3 em 1, de Senhor, para não dizer que estão fazendo mais do que um Senhor. E daí vem todas as outras variantes. O pensamento unicista diz: se há um só Senhor, então, e Jesus é nosso Senhor, então Jesus é o próprio Pai, porque não pode existir 2 senhores. Veja, mas vamos ler de novo aqui o que está em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ok? O Senhor, o nosso Deus, é somente um Senhor. Ele não é 2 ou 3, como os trinitaristas acreditam. Ele é o único Senhor. Mas, porém, todavia, embora o seu Filho foi feito Senhor e Cristo, não faz aqui 2 senhores na divindade. Existe apenas um Senhor, e este é Deus. E este Deus que é Senhor enviou seu Filho ao mundo para expressar, para através deste Filho, Deus mesmo se expressar ao mundo, o próprio Deus. Portanto, o corpo que foi feito Senhor e Cristo, mas quando eu falo corpo, eu não estou me referindo apenas à casca, eu estou me referindo a um ser divino, e que veio participar da natureza humana, das coisas humanas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então foi dado a ele um corpo. E este corpo, chamado Jesus, não era apenas uma casca. Ele tinha, como nós temos, espírito e alma. Espírito e alma. Com a idade de 30 e poucos anos foi que Deus, o seu Pai, o Senhor, o Espírito Eterno, veio habitar nele. Este é meu Filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar. Então o corpo foi Senhor e Cristo, para representar o Filho do Pai. Mas que este que a Bíblia chama de um só Senhor, este é o Pai. Quando Paulo está dizendo um só Senhor, que ele está se referindo do que disse Moisés: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isto está se referindo a Deus, o Pai. Agora nós lemos no livro de Atos as palavras de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo 36. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza. Em algumas traduções esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, certo? Atos 2,36. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus, o Elohim, o alto existente, fez este Jesus, a quem vós crucificaste, tanto Senhor, e aqui você tem a palavra Adonai, e Cristo, que é o ungido, ou aquele que foi ungido, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré e tal, e etc, etc, etc. Nós vemos também em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Zacarias 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Não sei se eu estou citando rápido, não sei se deu tempo de vocês encontrarem. Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, certo? Temos Zacarias, depois Malaquias. Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Não significa que ele vai ser como se não fosse, mas é um entendimento que vem para a sua prole.
para a sua descendência. Qual é seu nome? O significado que tem seu nome. O que é este Deus único e como ele se apresenta e como ele estabeleceu um plano antes da fundação do mundo, no qual ele te incluiu na economia dele, ou te predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua própria vontade, quando ele tomou conselho consigo mesmo. Vê? Então, se o Filho veio em nome do Pai, porque há que diz um será o Senhor e um será o seu nome, se o Filho veio em nome do Pai e foi dado o seu nome ao Filho, ou Deus deu o seu próprio nome ao seu Filho, como disse o reverendo William Branham, no sermão O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, o nome dele é Jesus, porque o nome do seu pai era Jesus. Meu nome é Branham, porque meu pai era Branham. E Deus colocou o seu próprio nome em seu Filho. Veja, se o Filho veio em nome do Pai, como ele disse, eu vim em nome de meu Pai, e foi dado o seu mesmo nome, não faz aqui dois Senhor. Continua a ser um só Senhor. E é isto que Zacarias diz aqui, é isto que ele está nos apresentando aqui. Vê? E nós até encontramos já Jesus dizendo, em São Mateus capítulo 12, versículo 29, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, o irmão lhe veio, ele disse para o seu associado, Brian Kostreck, que para dizer dois senhores, quando você lê estas escrituras, você não tem por que ver dois senhores nestas escrituras, principalmente aquela que diz, disse o Senhor a meu Senhor, porque a escritura diz, Elohim disse Adonai, vê? Senhor, não uma língua para outro Senhor, não há uma outra expressão. Então, isto foi péssimo na tradução, mesmo na Bíblia King James, quando traduziu para o inglês, porém baseado na mentalidade de um grupo de homens que ainda hoje chamam as pessoas, certas pessoas, de Senhor este, Senhor aquele. Qual o problema? Qual o problema de dizer, disse o Senhor a meu Senhor? Então, qual é que é isso aqui? É Deus dizendo para si mesmo. Não, Senhor, ali é Deus relacionando-se com seu filho. Mas nós não podemos ter dois senhores. Observe a mentalidade das pessoas como são. Somos acostumados a chamar Senhor isto, Senhor aquilo, não é? Senhor da sua casa. Vamos, né? O Senhor vai. Eu estou fazendo do Senhor Deus? Estou dizendo que o Senhor é Deus? Respeito, consideração, um título. Simplesmente isto. O que o irmão veio estava tentando passar, quando ele explicou sobre isto, é que há 1 milhão de senhores, mas um só é Deus. A palavra Senhor não significa Deus, que significa mestre, ou régua de medida, alguma coisa assim. Mas as pessoas são tão confusas em suas habilidades de linguagem de hoje, que eles começaram a dizer que o irmão Liveio estava ensinando dois deuses, o que é apenas uma pura ignorância de um povo que não conhece sua própria língua, não conhece seu próprio idioma. Senhor e Deus são duas palavras diferentes e significam duas coisas diferentes. Portanto, a Bíblia não ensina que existe dois senhores. E não há nenhum lugar na Bíblia que ensina dois senhores. Então, você tem que dizer o que está nas fitas, você tem que dizer o que está nas Escrituras. Vê? Não é um ensinamento bíblico dizer que existe dois senhores. Mas e por que eu chamo aquele que morreu pelos meus pecados de Senhor Jesus Cristo? Deus disse, chame-o por este título.
Esteja absolutamente certa, tenha certeza disso, ó casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificaste, Jeová Elohim, o único Senhor, fez dele Senhor, o Adonai, o Mestre, linha de frente, e Cristo, ungido. E estes dois títulos, você tem que ter consideração por isto. Assim como você tem consideração por alguém que você trata com respeito, chamando de senhor, senhora, né? Senhora, senhor. Vê? No entanto, quando você chama Jesus de Senhor, sendo um grau, um título que o próprio Deus deu a ele, você chega a prostrar-se diante dele. Diz toda língua, então, confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Pelo que seu filho fez, pela rendição completa. Quando ele entregou sua própria vida, Deus o exaltou soberanamente. Desta forma, para que todos se dobrem e confessem que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vê? Então, meus irmãos, o irmão veio e disse que a Escritura diz Senhor, que é Elohim. Então aqui temos, Elohim disse a Adonai, que significa mestre, ou disse o Senhor ao meu mestre. Vê? Então o Deus autoexistente disse a Adonai, que é o Filho de Deus, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém. E assim, a revelação de Jesus Cristo traz para os filhos de Deus uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e por todos e em todos. Amém. Ele está dizendo, irmão, diz ao Senhor, ao meu Senhor. Ele está chamando o meu só um. Sim, disse o Senhor. Ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Então, Senhor é aquele que comanda tudo. E ele está falando a um que manda em mim, meu Senhor. É Deus falando com seu filho. Vamos ficar de pé? Louvado seja o seu santo nome. Grande Deus e eterno soberano Pai, nós te agradecemos nesta hora, no nome de teu Filho Jesus Cristo, pela bondade tua relacionada com cada um de nós, teus filhos. Sabemos que não merecemos isto, não merecemos estar aqui, não merecemos ouvir, não merecemos falar, não merecemos respirar. Tudo tu nos concede por tua graça e queremos render isto diante de ti nesta hora, neste momento de dedicação e adoração, sabendo nós que não podemos nem temos como esconder nada de ti, porque tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar, e é quando chegamos diante de esclarecimento tão profundo sobre a tua palavra que nós nos colocamos mais humilde, mais com o rosto em terra, pedindo ao Senhor misericórdia, Senhor, pedindo perdão por nossas fraquezas e pecados, e pedindo que o Senhor inspire em nós o desejo de fazer as coisas corretas, nos levando a uma rendição completa à tua perfeita vontade. Ajuda meus irmãos, estes que estão aqui, os meus irmãos que estão ouvindo de cidades distantes, Senhor. Como gostaria de poder estar com eles sempre, como gostaríamos de poder estar juntos. Ó Deus, ajuda-nos a compreender as nossas próprias limitações, as nossas próprias circunstâncias. E com certeza, eu creio, como foi dito na tua profecia, que aonde não fosse permitido, não se pudesse ir, os teus anjos estariam ministrando a estas pessoas. Que o Espírito Santo, o grande mestre, possa, ó Deus, ajudar meus irmãos e minhas irmãs. Alguns deles, meses a fio, sem um culto de comunhão, sem estar junto conosco, sem ter um momento como temos aqui sempre. Mas, Pai, é tuas mãos que cuidam de cada uma destas pessoas. E quando temos a chance de nos encontrarmos, nós o vemos com sorriso, com alegria,
com dedicação, com respeito, com amor à tua palavra. É onde percebemos que não depende de um homem, que não depende de 4 paredes, que não depende de uma igreja bonita, que não depende de grande movimento. Este é o avivamento, como disse o teu servo profeta, o avivamento de Gales, quando um homem estava em paz com Deus, em paz com o Senhor, e estava assoviando o hino de louvor ao Senhor, dizendo: eu sou o grande avivamento de Gales. Que possamos ser o grande avivamento aqui no país, cada um de nós individualmente, e mesmo estando distante um do outro, mas que no Espírito possamos estar junto como tições, queimando o mesmo fogo, a mesma alegria, recebendo o mesmo alimento, bebendo da mesma água, sendo guiado pelo grande mestre, pelo sumo pastor, a passos verdejantes. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós rogamos as tuas bênçãos nesta hora. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus queridos, e até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Os irmãos que nos ouvem de outras cidades, os irmãos Cardoso Moreira, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos do estado do Pará e de outras regiões aí, Jundiaí, onde você estiver, nosso abraço fraternal no nome de Jesus Cristo. Obrigado pela compreensão, obrigado pelas orações, pelas doações, pelo trabalho, pela dedicação que vocês têm tido para darmos continuidade a esse trabalho de evangelização. Deus os guarde no amoroso nome de Jesus Cristo. Amém.